E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo curso da nossa trilha de AWS, tá? Esse segundo curso nós vamos falar sobre modelos de cloud. Ao escolher, quando você escolhe um provedor de cloud, existem diversos tipos de serviços, tá? Que podem ser utilizados em N situações diferentes. Só que esses serviços eles vão variar de acordo com o nível de controle que você precisa, tá? A gente pode colocar assim. Existem serviços que você precisa ter mais autonomia, você precisa ter mais gestão, né? Você precisa atuar ali em todos os, desde o hardware, software, tá? E etc. Existem serviços que não necessitam disso, então talvez você precise, você tenha a possibilidade de migrar para um outro modelo de nuvem, tá? E aí você acaba delegando esse tipo de cuidado. Vocês vão ver aqui, vocês acabam delegando isso para o provedor, tá? Vocês não precisam ficar em cima disso nem contratar um pessoal para ficar em cima disso, tá? E a gente vai ver aqui nesse slide algumas dessas responsabilidades, que é possível, dependendo do tipo do serviço utilizado, você acabar deixando isso para o provedor, tá? Nós temos, de modelos de nuvem propriamente dito, nós temos três tipos, tá? Três modelos. Esse on-premises aqui, para quem está acostumado com o termo, a gente está falando do seu próprio data center. E se você tem uma empresa, você tem um servidor, ou você tem um data center dentro da sua empresa, seria esse cara aqui, on-premises, tá? Que é uma empresa de TI, onde você tem que, não sei se você que faz a gestão, ou se você é o dono da empresa e contratou alguém para fazer a gestão de toda a sua infraestrutura de TI, mas quando você tem isso on-premises, você tem isso dentro de casa, você tem que arcar com todos os custos, com todas as manutenções, com tudo mesmo, tá? Desde as aplicações, segurança, base de dados, a operação do sistema, servidores, storage, network, data center, você tem que arcar com tudo, tá? Desde o ar-condicionado, até alarme de incêndio, até segurança, até plano de disaster recovery, você tem que se preocupar com todos os aspectos. A partir do momento que você migra para a nuvem, tá? Você tem que se adequar, você tem que estar inserido em um desses três tipos de modelo, tá? Um deles que a gente conhece é infraestrutura, infraestrutura como um serviço, tá? IaaS. Outro é o plataforma como serviço e nós temos também o SaaS, tá? Que é Software as a Service. Agora a gente vai entrar nesses três caras aqui para entender como é que funciona, tá? O primeiro deles é o IaaS, tá? Infrastructure as a Service. Quais são os pós, né? De você acabar migrando para uma nuvem onde você contrata apenas a infraestrutura, tá? Você tem controle total sobre os recursos, tá? Quando você contrata a infraestrutura na nuvem, você consegue fazer a gestão da aplicação, da segurança, da base de dados do sistema operacional. Porque é como se você pegasse o seu servidor físico, tá? Tirasse uma cópia do sistema, do HD e migrasse para a nuvem. Por quê? Porque o hardware já não é mais seu, o hardware é do provedor. Então você não precisa se preocupar com memória RAM, você não precisa se preocupar com HD. A preocupação que eu digo assim, você não precisa se preocupar em comprar esses caras, em ver se esses caras estão funcionando. Você tem, no caso do HD, você tem bad block, por exemplo. Tá? Você não precisa se preocupar com isso. É óbvio que aqui dentro do seu sistema, do seu SO, da sua aplicação, você vai ter que fazer a gestão dos recursos. Ó, preciso de mais HD, então você vai lá e contrata, tá? Esse cara aqui, o AWS, ele é responsável por fornecer, tá? Essa virtualização, fornecer o servidor, fornecer a segurança patrimonial, fornecer o ar-condicionado que está no data center, fornecer toda a infraestrutura,
tá? É isso que você contrata. Você contrata a infraestrutura desse cara, mas o sistema operacional, seus bancos de dados, a segurança, a aplicação é toda sua, tá? É como se você tivesse aqui uma máquina virtual, tá? E falasse assim, ó, AWS, hospeda essa máquina virtual aí, vou contratar só a infraestrutura de você, só o hardware de você, e hospeda essa máquina virtual aí no seu data center, tá? Mas eu vou fazer tudo, eu vou alterar a senha dos usuários, eu vou fazer o update do SO, tá? Eu vou ficar encarregado de todas essas configurações. E aí você acaba contratando só a infraestrutura, certo? Esse é o IaaS, tá? Infraestrutura como serviço. O próximo modelo que nós temos é o PaaS, tá? Que é Platform as a Service. Quando a gente fala de plataforma como serviço, isso daqui é muito comum. Só voltando aqui, eu estava falando aqui dos pós, né? De se contratar infraestrutura como serviço. Você tem controle total sobre os recursos, né? Que a AWS te disponibiliza. É um ambiente mais confortável para TI tradicional que nós temos, tá? Onde geralmente o pessoal de TI quer ter controle sobre tudo e quer saber tudo que está ocorrendo, tá? Isso é o mais próximo, na nuvem é o mais próximo de um data center dentro de casa, dentro da empresa que você trabalha, tá? E é ideal, infraestrutura como serviço é ideal para quem faz lift and shift, tá? Que é migração que é você migrar o seu servidor para a nuvem, tá? Você tem um ambiente controlado lá que, ó, tudo que eu tenho nesse ambiente não pode mudar, não pode sofrer atualização, não que ninguém mexa, tá? Ninguém pode mexer nesse ambiente. Então é lift and shift. Você pega o seu servidor, cria uma imagem e hospeda nos caras lá, tá? É isso, você só aluga a infraestrutura. Então, esses são os pós, tá? É óbvio que existem os contras de você contratar só a infraestrutura. Você precisa de mais gerenciamento e configuração. Você vai ter que ter um cara lá que vai fazer essa parte de gerenciamento e configuração. Não tem jeito, tá? Você está contratando só o hardware. Todo o resto fica a cargo do seu pessoal, tá? Você precisa de uma equipe, não sei se maior, mas talvez você precise de uma equipe maior. E a pessoa que está fazendo isso tem que ser uma pessoa especializada, tá? Não pode ficar a cargo de qualquer pessoa, tá? Mas esse ambiente é muito bom para máquinas virtuais, serviços de rede, endereçamento também acabam utilizando isso daqui, tá? Porque a configuração não fica a cargo do provedor. Voltando aqui para o PaaS, tá? Que é plataforma como serviço. Esse ambiente é muito bom para quem vende, para quem tem soluções na nuvem, em que você casa a aplicação com o desenvolvimento dessa própria aplicação. Eu trouxe um exemplo aqui do Salesforce, tá? O Salesforce ele é uma aplicação de CRM, só que ele também tem a área de desenvolvimento, tá? Do mesmo modo que ele oferece para os clientes uma ferramenta completa de CRM, ele oferece para desenvolvedores todo um ambiente de desenvolvimento, ou seja, eu posso ter o pessoal do meu administrativo que está lá fazendo a parte de CRM, tá? Tratando com o cliente, fazendo toda a gestão do cliente lá, e eu posso ter uma equipe de desenvolvimento dentro do próprio Salesforce que está fazendo desenvolvimento de novos plugins, novos módulos, tá? Para entregar valor ao cliente lá na frente, tá? E é disso que a gente está falando, plataforma como serviço. Os prós do PaaS é um sistema operacional, bibliotecas tipo gerenciados, tá? Ele requer menos gerenciamento e manutenção do que o IaaS, tá? A escalabilidade dele é mais simples de atuar, de você acabar aumentando, diminuindo os recursos do que do IaaS.
E o ambiente de desenvolvimento ele é bem mais amigável, ou seja, toda essa parte de segurança, base de dados, sistema operacional, virtualização, servers, storage, network, data center fica a cargo do provedor, tá? Inclusive, como está vendo que essa camada aqui, sistema operacional, as atualizações ficam a cargo do provedor, tá? As bibliotecas, ele te oferece uma área de desenvolvimento, tá? Uma plataforma de desenvolvimento. Todas as atualizações, bibliotecas ficam a cargo do provedor, tá? O provedor vai fazer essas atualizações, o provedor vai disponibilizar para você. Ah, na minha plataforma eu preciso da biblioteca XPTO 3.7, tá? Esse cara aqui vai ficar responsável de provisionar. E se ele não tiver, e se ele não trabalhar mais, se essa biblioteca for obsoleta, aí nesse caso eu recomendo que vocês acabem utilizando o IaaS como opção, tá? Porque aqui você vai ter um ambiente, talvez você esteja falando de tecnologias que não são mais usadas, tá? Então nesse caso você teria que pegar o seu servidor e migrar para o IaaS, utilizar só a infraestrutura, tá? Porque pode ser que se você não quer sofrer atualização, cara, esse cara aqui uma hora vai sofrer atualização, tá? O provedor ele é responsável por entregar isso daqui na ponta, tá? Esse é um pós e um contra, né, do plataforma como serviço. Ele requer menos gerenciamento e manutenção, né? Ele faz toda essa atualização e te entrega tudo de mais atual no mercado, mas ao mesmo tempo, dependendo do que você precisa, isso pode acabar te atrapalhando, tá? É um dos contras, você tem um menor controle sobre os recursos, tá? Lembre-se disso, no infraestrutura como serviço, você tem total controle sobre os recursos, tá? Exceto a parte aqui de infraestrutura mesmo que você solicita e eles te entregam. Mas aqui você tem um menor controle sobre os recursos, tá? As customizações aqui também são mais limitadas, não é tudo que você consegue fazer, tá? Eles entregam bastante coisa, muita coisa, mas não é tudo que você consegue fazer, tá? Nós estamos falando de um ambiente de desenvolvimento, um ambiente onde você entrega uma aplicação e você automaticamente já está desenvolvendo em cima dessa aplicação. É disso que nós estamos falando, tá? É muito utilizado para serviço de aplicação, banco de dados, tá? Ou storage de dados, o PaaS. O último e não menos importante, que é o SaaS, tá? Que é Software como um Serviço, Software as a Service, aonde tudo é disponibilizado pelo provedor, tá? 100% do recurso é disponibilizado pelo provedor. Você simplesmente consome o produto final, tá? Então, esse é um dos pós, tá? Totalmente gerenciado pelo provedor, tem configuração e implantação muito rápida, gerenciamento e manutenção zero, basicamente você entra no recurso e utiliza, tá? Um dos contras é que é pouco customizável. Geralmente aqui a gente está falando muito de produto final, tá? Então você não consegue fazer muita customização. Por exemplo, alguns exemplos que eu trouxe aqui, Google Drive, o Office 365 é um grande exemplo de software como serviço, tá? Dropbox. E dentro desses caras aqui, dentro do Office 365, você consegue até fazer algumas customizações, tá? Como biblioteca de idiomas no Word lá, que é tradução, você consegue mudar uma coisa ou outra. Mas a customização, né, é muito baixa, tá? Isso daqui é mesmo só como para você consumir como um produto final. Outro contra desse tipo de modelo de nuvem é que a gente não tem controle sobre a infraestrutura, tá? É aquilo, 100% é disponibilizado pelo provedor, tá? Eles sabem o que é melhor para a aplicação que eles estão entregando. Então você não tem controle nenhum. Então se você adotar esse tipo aqui, eu tenho um software e eu quero um modelo de nuvem SaaS para disponibilizar esse software, essa aplicação para o meu cliente final,
tá? Vamos supor aqui que você é um gênio e você desenvolveu um Office 365 caseiro e quer disponibilizar para o seu cliente. Cara, se você adotar um SaaS, um software como serviço, você não vai você não vai poder fazer praticamente nada, tá? Você teria que desenvolver, mexer nesse cara fora do ambiente e depois só subir para cá, tá? Uma vez aqui na nuvem, você poderia customizar o mínimo possível, tá? Diferente desse daqui que você acaba disponibilizando e já customizando, você acaba desenvolvendo em cima, tá? Mas aqui você só disponibilizaria mesmo, tá? Esse seria um exemplo, por exemplo, que onde você acaba pagando aqui na precificação por requisições, tá? Que você só vai receber requisições. Ou por recursos, né? Dependendo de como tiver configurado lá. Então, esse cara é isso. Você não tem controle nenhum sobre a infraestrutura que é onde está rodando, tá? Integração com outros sistemas também é um contra, tá? Porque você não consegue testar e modificar esse cara aqui em produção, tá? Como eu disse, você teria que fazer esse teste em outro ambiente e depois só subir esse cara para poder disponibilizar, tá? E alguns exemplos que a gente tem, que já tinha aqui, ó, o Gmail, Outlook, Google Drive, Office 365, Dropbox, são uns exemplos perfeitos assim para software como um serviço, beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Se ficou confuso, por favor, deixem aqui nos comentários, tá? Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo.